Concurso da PRF, definitivamente um dos concursos mais aguardados, principalmente quando a gente fala em concurseiros que estão se dedicando aos concursos das carreiras policiais. Assim como a PF ou mesmo cargos para as várias polícias civis que nós temos nos estados, o concurso da PRF, sem sombra de dúvidas, é um dos mais aguardados, é um dos mais esperados para o ano agora de 2025. Então, se você é um daqueles concurseiros que sonha em integrar essa força policial, essa instituição de nível federal e que é muito reconhecida pela sua atuação e principalmente pela sua estrutura, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar o que eu faria se eu fosse começar a estudar hoje para o concurso da PRF, que muito provavelmente vai acontecer agora no ano de 2025. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Moacir Neto, eu sou delegado da Polícia Civil aqui de Minas Gerais já há mais de 12 anos. Já fui aprovado em alguns concursos, reprovado em outros tantos, sou uma pessoa totalmente comum, ordinária, assim como você, e de fato eu sou um apaixonado pelo desenvolvimento pessoal que o estudo para concurso e apenas o estudo para concurso proporciona. Então, antes de mais nada, eu te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar as notificações para não perder nenhuma notícia referente ao mundo dos concursos, principalmente nesse ramo que eu venho acompanhando com vocês aqui já há algum tempo, dos concursos das carreiras policiais. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é essa instituição que você deseja entrar, que você sonha em pertencer, que é a PRF, a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, até mesmo por uma disposição constitucional, ela é responsável pelo patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então ela possui uma atuação mais ostensiva, mais de enfrentamento, e é o que de fato atrai muitas pessoas que gostam da atividade policial e que sonham em integrar qualquer força de segurança que exista. Até mesmo porque, em razão de ser bastante equipada, né, de ter uma estrutura muito boa, você tem essa atividade operacional, esse lado operacional da polícia, que ele é de fato muito presente nessa instituição. E por que eu falo que é importante você entender a instituição que você quer entrar, que você quer pertencer? Não somente pelo fato de que futuramente você vai estar exercendo aquele papel de policial, você vai pertencer àquela instituição e ali você vai desenvolver sua carreira. Mas não apenas isso, mas no nosso momento atual de concurseiro, de estudando para a prova de concurso, você precisa entender, afinal de contas, isso vai refletir na forma como você vai se preparar para a sua prova. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar, principalmente quando eu falar a respeito das matérias que caem nesse concurso, o porquê que faz sentido você procurar entender um pouco da instituição que você quer entrar, do concurso que você quer prestar, seja ele a PRF, seja uma polícia federal, seja ou até mesmo as polícias civis, militares, enfim, qualquer força de segurança que seja. Então, vencida essa primeira etapa da gente conhecer primeiro a instituição que a gente quer pertencer, a gente tem que começar a voltar os nossos olhos para a banca responsável pela organização desse concurso, pela organização desse certame. Assim como na Polícia Federal, a PRF já é uma tradição dela ser organizada pelo SEBRASP, antigo CESP. E essa tradição de ser organizada pelo SEBRASP, isso faz com que a gente tenha que olhar essa prova, por assim dizer, com mais cuidado. Por quê? Porque além de ser uma banca respeitável, uma banca aí com muito tempo no mercado, por assim dizer, ela também é uma banca que traz uma prova característica para esse tipo de concurso, principalmente PF e PRF. E por que eu falo isso? A maioria dos outros concursos, muito possivelmente, se você já prestou alguns concursos públicos na área policial ou qualquer área que seja, você já se deparou com provas de múltipla escolha, aquela que você tem ali 4 ou 5 alternativas. E você consegue perceber que essas provas de múltipla escolha, elas são, por assim dizer, mais intuitivas de resolver. Porque como você tem uma série de alternativas, né, 4 ou 5 alternativas, você consegue ter uma amplitude maior daquele conhecimento e, eventualmente, eliminar uma ou outra alternativa que foge muito ali do esperado e você se preocupa com apenas 1, 2 ou 3. E aí você consegue ali delimitar, né, limitar pela quantidade de estudos que você fez. Mas agora, quando a gente fala da prova, principalmente essas provas da PF, PRF, que são da banca SEBRASP, nós temos a característica peculiar de ser uma prova com, geralmente, 120 itens em que você tem que julgar cada um deles como certo ou errado. E mais do que isso, além de você ter que julgar certo ou errado, geralmente, a depender do edital, uma errada anula uma certa. Ou seja, além de você ter que saber exatamente do que se trata
aquele ponto específico, do que se trata, né, aquele enunciado daquele item, você precisa também, de certa forma, ter um grau de certeza maior ao marcar aquela alternativa. Afinal de contas, se você começar a chutar toda e qualquer questão, toda e qualquer alternativa que você eventualmente não saiba, pode ser que aquelas que você sabia e que você efetivamente marcou consciente, você vai perder aquela pontuação toda. Agora, eu dizer que ela é uma prova que tem essa especificidade não necessariamente implica dizer que ela é uma prova mais difícil do que uma prova, por exemplo, com múltipla escolha. Afinal de contas, no ramo do concurso, né, no mundo dos concursos públicos, você não se preocupa muito com a prova em si. O que vai determinar, né, aquela vaga que você futuramente, eventualmente vai ocupar, são os demais candidatos, a concorrência. Se é uma concorrência qualificada ou se não é uma concorrência qualificada. Afinal de contas, a prova é a mesma prova para toda pessoa que for prestar aquela prova, né, for prestar aquele concurso, tá certo? Então, não implica ser mais ou menos difícil, apenas é diferente. E, claro, isso vai ter uma implicação muito grande na forma como você vai se preparar para aquela prova, como você vai se preparar para aquele concurso. Afinal de contas, a sua preparação ela tem que envolver, pelo menos de uma maneira muito mais premente, a resolução de questões direcionadas para aquela banca específica. Então, se a banca ela traz questões de verdadeiro ou falso, né, itens a serem julgados, esse tipo de questão tem que ser a maior parte das questões que você vai resolver. Claro que não implica em você anular ou não resolver nenhuma outra questão de múltipla escolha, por exemplo, mas você deve se preparar especificamente para aquele tipo de questão, né? Fazer simulados, mensurar o tempo que você gasta para resolver aquela prova, enfim, você tem que tentar ao máximo simular aquelas condições da prova para você saber exatamente se você é uma pessoa que precisa de mais tempo ou que não precisa de tanto tempo assim e pode eventualmente se dar o luxo de perder um pouco de tempo, né, em cada questão. Enfim, aí vai depender do seu perfil. E por que eu falo que isso é importante, pessoal? Olha, hipótese alguma, você vai se preparar, por exemplo, para uma prova de corrida nadando ou para uma prova de corrida pedalando. Ainda que essas duas provas, né, de corrida e natação, de ciclismo e natação, por exemplo, sejam provas que trabalhem com o aparelho cardiorrespiratório. Mas você precisa, se você for fazer uma prova de corrida, se preparar especificamente. A analogia com os estudos é da mesma forma, ela é até natural. Você pode até ir desenvolvendo conhecimento quando você vai ali resolvendo questões múltipla escolha, integrando esse tipo de resolução de questão na sua preparação, mas a verdade é que se você for fazer uma questão de uma prova que envolva questões certo, errado, enfim, itens a serem julgados, você precisa se preparar especificamente. Então vamos lá, no último concurso da PRF que nós tivemos foi em 2021, tá? De lá para cá nós tivemos aí já quase 4 anos, pouco mais de 4 anos. Agora, quer dizer que a prova que vem agora, né, o edital que está em vias de ser publicado, ele vai ser totalmente diferente do que foi o de 2021, por exemplo? É claro que não. A prova, muito provavelmente, o edital, né, por consequência, virá com algumas alterações. Isso é a coisa mais natural do mundo. Mas você precisa entender que a cara da prova, o jeitão da prova, o jeitão que a banca cobra aquelas questões, isso definitivamente não muda. E é por isso que você tem que ter aquela preparação específica que eu falei para vocês. E se tratando das matérias específicas, a prova ela foi dividida, pelo menos a de 2021, em 3 blocos de matérias. O primeiro bloco contava com as matérias de português, raciocínio lógico, informática, física, ética e cidadania, geopolítica e língua estrangeira, que aí você podia escolher entre inglês ou espanhol. E essas questões, elas davam conta de essas matérias, né, davam conta de 55 questões, ou pelo menos 55 itens, de toda a prova. Aí o bloco 2 vinha com a matéria legislação de trânsito. E o bloco 3, por fim, né, ele vinha com direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, e aí legislação especial e direitos humanos. Agora, eu vou fazer com vocês o seguinte, eu vou dar uma dica para cada bloco de matérias, a forma como eu faria a minha preparação se eu fosse você. As dicas que eu tenho para o bloco 1 e para o bloco 3, elas são, de certa forma, complementares. Por quê? Quando a gente fala do bloco 3, a gente identifica as matérias do núcleo duro. E o que eu quero dizer com matérias do núcleo duro? Constitucional, administrativo, penal, processo penal. E agora direitos humanos, né? São aquelas matérias que possivelmente ou muito provavelmente elas vão estar presentes nesse concurso que você vai fazer da PRF, no concurso que você eventualmente também vai fazer da PF e muito possivelmente em todos os concursos da carreira policial, seja para agente, escrivão, delegado, enfim, o que quer que seja, constitucional, administrativo, penal e processo penal. E agora a gente está vendo recentemente também uma outra tendência
a tendência dos direitos humanos. Então a matéria de direitos humanos, ela está sendo cobrada de forma muito contundente nos últimos concursos. A gente pega, por exemplo, o último concurso da Polícia Civil de Minas Gerais que teve, veio cobrando direitos humanos com muita profundidade, inclusive. Então eu vejo também como uma tendência, então meus olhos também se voltariam para essa matéria. E por que eu falo especificamente desse bloco 3? Porque esse bloco 3, com essas matérias do núcleo duro que a gente comentou, elas necessariamente vão estar no seu concurso. Então a sua preparação agora, ela tem que se iniciar, o seu estudo, o seu ciclo de estudos, ele tem que se iniciar com essas matérias. Por quê? Porque independente do edital ser publicado hoje, amanhã, daqui 6 meses ou daqui 1 ano, essas matérias vão estar sendo cobradas no seu concurso, vão aparecer na sua prova e muito possivelmente você vai ter que ter um domínio dessa matéria para você ter algum tipo de êxito em concursos, principalmente da carreira policial. Então, a minha preparação, ela se iniciaria com essas matérias. Agora, das matérias do núcleo do bloco 1, né, que seria português, informática, lógico, eu separaria 2 matérias específicas, que seria português e raciocínio lógico. E por que eu falo isso? Português e raciocínio lógico, elas são matérias mais densas, matérias de um estudo mais complexo, digamos assim. Eu separo, né, eu faço a seguinte brincadeira. Tem matérias que você vai estudar para a prova, tem matérias que você vai estudar para a vida. E qual que é a diferença? As matérias que você estuda para a prova, você pode se dar o luxo, ou pelo menos adotar essa estratégia, de estudá-las somente quando está chegando a sua prova, ali com 2, 3, 4 meses antes da sua prova. Já as matérias que você estuda para a vida, são matérias que você precisa, de certa forma, ter um entendimento maior. Não é simplesmente você decorar. Português, por exemplo, é um exemplo dessas matérias. Você não pode, né, se dar o luxo de estudar português 2, 3 meses antes da sua prova. Afinal de contas, português, além de ter um peso enorme nas provas que envolvem, né, esse nível de concurso, PRF, PF, além de ter um nível enorme, um nível de cobrança enorme, elas são matérias, o português é uma matéria que você não consegue aprender ali em pouco tempo. Você tem que se dedicar para aquela matéria, você tem que estudar todo dia um pouco, né, criar aquele hábito de estudo e criando, por assim dizer, aquele corpo, aquela casca mais grossa nesse tipo de matéria. Diferentemente de matérias, por exemplo, como ética e cidadania, ou mesmo física, né, para esses concursos. Você pode se limitar a estudar 2, 3 meses antes da prova, simplesmente para a prova. Você vai aprender aquilo para fazer sua prova e muito possivelmente você nunca mais vai usar aquilo lá. Todo concurso existem essas matérias. Aquelas matérias que você precisa aprender para a vida e aquelas matérias que você precisa aprender para a prova. E claro, você saber classificar uma e outra matéria, isso envolve experiência e é por isso que a gente está aqui para poder te auxiliar nesse estudo. E é por isso que, mais uma vez, eu convido vocês a se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos, para vocês não perderem nenhuma dica referente ao estudo para concurso da carreira policial. Ative as notificações e acompanhe aí toda essa nossa trajetória, todas essas dicas que a gente vem trazendo para você. Agora, por fim, eu falo a respeito do bloco 2. Lembra lá no início do vídeo, quando eu falei para você que fazia sentido você conhecer a instituição que você queria integrar? E é aqui onde eu faço realmente essa ponte. Por quê? Conhecendo a instituição que você queira integrar, você já consegue ver que a matéria legislação de trânsito, ela tem um peso muito grande. Afinal de contas, todo o bloco 2, ela é referente àquela matéria. Ou seja, é uma matéria que você precisa, de fato, estar bem afiado. E por que ela é uma matéria bem peculiar? Porque ela não é uma matéria de fácil assimilação. E mais do que isso, além de não ser de fácil assimilação, é uma matéria que muito possivelmente você vai ter uma certa dificuldade de encontrar materiais aí jogados na internet, você procurar. Por quê? Porque envolve muitas resoluções, principalmente as resoluções do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Então você precisa realmente de um material bem didático a respeito daquela matéria, que traga de uma maneira didática, de uma maneira fácil, de uma maneira mastigada. E é por isso, pessoal, que eu convido vocês a conhecerem o nosso curso, né, a Nova Concurso, que tem aí materiais e professores altamente qualificados para poder realmente trazer essa matéria, essa e todas as outras, de fato, né, para poder trazer essas matérias de uma maneira mais palatável, digamos assim, que você consiga, de fato, assimilar. Então, a dica que eu dou realmente para o bloco 2 é essa, que você procure bons professores, que você procure bons materiais, que você procure bons cursinhos. Então, pessoal, se vocês ficaram até aqui, até o final desse vídeo, entenderam aí toda a dinâmica de como se monta um planejamento de estudos, pelo menos a respeito da identificação das matérias que você tem que se dedicar de uma forma
mais eficaz, de uma forma mais contundente, ou pelo menos de uma forma mais, uma forma não tão eventual, né, com maior frequência. Então essas matérias do núcleo duro, que eu falei ali do bloco 3, você pode já começar estudando, são matérias que você vai aproveitar para esse e para todos os demais concursos que você for fazer na carreira policial. Eu trago atenção aqui novamente para português e raciocínio lógico, que são matérias que você precisa ter um corpo, que você precisa desenvolver, né, uma base de conhecimento nessas matérias para a prova. E a respeito do bloco 2, essa especificidade da matéria, de não ser uma matéria de fácil assimilação, de não ser uma matéria que você encontra facilmente bons materiais, tá certo? Então, mais uma vez, eu te convido a se inscrever no canal, caso não seja inscrito, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo referente a todas essas informações que a gente traz, e deixe o seu like, né? Deixa aí o seu gostei nesse vídeo, caso tenha sido proveitoso, caso eu tenha de fato trazido alguma informação que vá acrescentar nessa sua jornada de estudos. E convido vocês também a me seguirem lá no Instagram, @delegadomoacir. Lá eu trago algumas novidades a respeito do ramo para concurso, trago técnicas de estudo, trago informações a respeito das matérias específicas em que eu leciono, penal, processo penal, inclusive criminologia, e eu tenho certeza que vai ser de grande valia, de grande proveito para vocês, tá certo? Deixa aqui no comentário desse vídeo se foi proveitoso, se você tiver alguma dúvida, já deixa também que todo mundo vai poder ver e compartilhar dessa dúvida, eventualmente a gente responde e já sana a dúvida para todo mundo, e eu vejo vocês, claro, nos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!